Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Se você quer ajudar esse projeto, veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias de hoje, do dia 19 de julho de 2021. Se você gostar do conteúdo, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Observando bem o que aconteceu aí nos últimos 3 dias, entre os dias 16 e 18 de julho, teve a passagem dessa frente, que está trazendo inclusive uma onda de frio que deve atingir parte da região sudeste do país, também parte do centro-oeste. Mas essa frente ela passou e trouxe uma chuva bem interessante aqui para a região incremental Itaipu e também aqui para as regiões da bacia do Uruguai e da bacia do Iguaçu. A gente teve uma boa concentração de chuva, claro que nesse momento não vai ter um reflexo tão importante, até porque ficou um bom tempo seco, então a maior parte dessa água vai ser utilizada em outros processos, como evaporação, evapotranspiração das plantas, infiltração de água no solo, para depois você ter aí uma boa quantidade que chega no rio. Então a gente não deve ter uma melhora significativa a ponto de mudar muito a característica que nós estamos vendo atualmente. E ainda a gente continua tendo a chuva mais concentrada na região norte, principalmente pela interação das ECIT mais ao norte da América do Sul, e as chuvas aqui ocasionadas pelas perturbações ondulatórias dos alistes de sudeste, que pega bem aqui a costa leste do nordeste brasileiro. Então, esse padrão é um padrão típico para essa época do ano. A gente tem esse núcleo de chuva mais ao sul, esse núcleo de chuva mais ao norte e esse núcleo de chuva aqui mais na parte leste do nordeste. Isso é um padrão típico de período seco. A gente vê claramente período seco que eu falo aqui na região mais central do país. A gente vê a continuação desses extremos aí quando comparando ao que nós vimos nos últimos dias. Olhando bem agora a previsão do modelo Cosmo do IMET para os próximos 7 dias, te vê que volta a ficar bem seco aqui também na região mais centro-sul do país, continua as chuvas aqui na costa leste do nordeste e também aqui na parte norte do país. E o que a gente vê é o avanço desse ciclone aqui, extratropical, mais em direção à região do Atlântico. Com isso você também tem um avanço de uma massa de ar mais fria e seca sobre essa porção mais sul do país, o que traz aí uma onda de frio bem forte, que já deve pegar a partir de hoje e amanhã. A gente pode, por exemplo, São Paulo registrar uma mínima aí da faixa de 4 graus. Em algumas previsões mostram 2 graus e algumas previsões mostram 4 graus. Mas a gente tem que ficar de olho que essa massa de ar fria e seca ela é bem interessante. Acontecer essa época do ano normalmente acontece, mas ela está vindo com intensidade bem maior. Quando a gente olha lá para o dia 26, a gente vê ainda aquele núcleo de alta pressão aqui, provavelmente associado à alta da Bolívia, mais localizada na região central do país. Então as frentes elas tentam avançar, mas elas não conseguem, elas ficam mais estacionárias aqui na região centro-sul do país. Então a gente vê claramente esse tipo de formação e serve aí como uma espécie de bloqueio, segurando o avanço dessa frente e trazendo aí, mantendo as chuvas mais localizadas na região centro-sul. Então isso deve continuar pelo menos até o final de julho e provavelmente início de agosto. Observando agora o campo de pressão em baixos níveis, a gente tem aqui a passagem de alguns sistemas de baixa pressão, depois vem a alta pressão, ela se mantém aqui, parte da região sul e vai em direção aqui à região mais central do Atlântico, mas depois a gente volta a ter uma chuva aí se realizando na virada do mês. Então essa interface entre o fim de julho e o fim de agosto traz chuvas novamente para a região sul. A grande questão agora é o que acontece. Você tem aí uma manutenção desse estado e com isso muito seco até lá. Então essas chuvas que vierem não devem dar um reflexo bom, por exemplo, nas chuvas e voltar a encher os reservatórios da região sul.
Mas claro que isso pode mudar ao longo do tempo, mas esse é o sinal que a gente vê agora. Também a gente vê a continuação das chuvas aqui na região da costa leste do Nordeste, né? Bem típico essa época do ano. Isso deve continuar porque, ó, se você observar, essa frente ela avança e encontra com os alísios de Sudeste. Com isso, ele gera essas perturbações aqui, ó, essas manchas aqui esverdeadas, e elas vão em direção à região da costa leste e do Nordeste. Com isso, acaba tendo o que a gente chama de convergência de umidade, né? Quando ela chega próxima à costa, você tem aqui um pouco mais elevado, né? Então, as costas do Nordeste, por exemplo, e daí você tem uma convergência, né? Uma junção de várias partes aqui com boa umidade e acaba trazendo uma chuva, e essa chuva deve persistir ao longo aí, pelo menos até, acredito, metade do mês de agosto. Então a gente vê aí uma continuação. Falo metade porque é o horizonte aí que eu vou no máximo, né? Mas isso pode acontecer e pode continuar esse sinal ainda durante todo o mês de agosto. Zecite mais localizada aqui próximo a 10 graus norte, trazendo uma interação boa, clara, ainda com o norte da América do Sul e o norte da região norte aqui do país, né? Pegando bem aqui a parte mais ao norte, centro-norte da região norte do país. Observando aqui a altura geopotencial, a gente tem, né, um geopotencial aqui de 591, mas ele não é persistente. A água, em alguns momentos, ele atua aqui como se fosse um sistema realmente de alta pressão, 588, por exemplo, também. Mas o que a gente vê é uma dinâmica normal, típica, né? Tem, né, a entrada aqui de um sistema de baixa pressão, ele se forma aqui mais na região do Paraguai, avança sobre a região sul e deve, por exemplo, ajudar no final do mês a trazer umas chuvas aí mais significativas para essa região. Mas depois a gente vê que volta a ter, né, a interação aqui de uma região de alta pressão bem mais forte. Então, na média dos próximos 15 dias, a alta pressão deve dominar mais aqui a região centro-sul, porém, em alguns momentos você tem, claro, a formação de chuvas e uma baixa pressão retornando. Com isso, você deve ter uma chuva, mas não tão significativa, né? As chuvas realmente com mais significância e que podem trazer aí mais problemas, realmente é mais na região norte, na costa leste do Nordeste, em parte aqui da costa norte do Nordeste. Observando agora o que o modelo GFS projeta, né, tem a passagem aqui dessa frente aqui que avança sobre o Oceano Atlântico. As perturbações ondulatórias dos alísios de Sudeste continuam bem ativas aqui, ó, principalmente na costa leste do Nordeste. Em alguns momentos, né, uma onda de leste atinge aqui a região mais ao norte do Nordeste. E também a Zecite aqui bem ativa ainda, trazendo chuvas para o norte da América do Sul. E a região sul, a gente tem lá para o dia 25 e 26 a formação e a entrada de uma frente, porém não traz uma chuva tão significativa, e quando traz é uma chuva mais localizada, por exemplo. E com isso você tem aí, né, uma chuva ocorrendo, mas como o período seco até o final do mês ainda vai ser um pouco mais prolongado, então não deve trazer um aumento significativo nas vazões e ajudar o sistema elétrico nacional, por exemplo. E aqui a gente vê, né, o avanço aqui de uma massa de ar mais fria ao final do mês também, né, pela própria interação desse sistema de baixa pressão que avança. E agora entre os dias 19 e 20 também, mas lá para o dia 22 já volta a aquecer novamente e já vem uma outra onda aí com mais quente, né, vamos por assim dizer, uma onda de calor. Então a gente tem a troca aí como se fosse uma espécie de gangorra. A frente fria avança, traz uma onda de frio aí um pouco mais forte, depois ela passa, volta a reaquecer novamente e a gente tem aí o avanço novamente de uma frente quente, principalmente pelo estabelecimento de um sistema de alta pressão mais localizados na região centro-sul. As demais regiões do país a gente tem também uma interação mais na média para os próximos 15 dias, manutenção aí da temperatura ao longo aí, algo bem próximo à normal climatológica. Observando o armazenamento de água no solo, a gente tem uma recuperação agora no dia 19, dia 20, mas a projeção para o dia 22 já mostra uma diminuição aqui na região centro-sul. Manutenção aqui do estado de água no solo, na maior parte da costa leste, né? A gente tem aqui uma boa concentração aí da ordem de 70% a 80%. Maior parte do país apresentando o solo bem seco, né? Algo bem típico para essa época do ano, e o avanço aqui desse solo mais seco em direção à região
centro-sul da Amazônia, por exemplo, é um destaque. Isso deve perdurar pelo menos aí até setembro, quando a gente começa a ter aí um possível ensaio, né, se tudo ocorrer bem, lá para o final de setembro, aqui a volta das chuvas na região central, formação de zonas de convergência do Atlântico Sul, por exemplo, ou da América do Sul, né, dependendo, mas por enquanto, até meados de setembro, deve continuar bem seco na região mais central do país. Observando que os modelos do ONS que o ONS trabalha mostram, né, a gente vê tipicamente aqui uma chuva mais concentrada no sul, na costa leste do nordeste, também aqui na região mais ao norte do país, e a tendência é que nós tenhamos um cenário bem parecido aqui com o que o modelo europeu está mostrando. Então, se você comparar o previsto com o observado dos últimos, por exemplo, 30 dias, o observado ficou mais próximo ao que o modelo europeu mostra, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.